botei os bois na carreta, peguei mulher e as crianças e saí por este mundo carreteando uma esperança. Botei coxilhas e serras neste Brasil frente a fundo, voltei com a carreta cheia das tristezas desse mundo. Beijei a terra chorando nos campos de vacaria, bebi goles de saudade soluçando de alegria. Pra minha China e os piás compus a canção que canto, e jamais hei de deixar esta terra que amo tanto. Aô, Acariano, velho! Estimado Fábio e o nosso estimado Baby, nem eu sabia que ele tinha essa proximidade tão forte com vacaria, estimado. Pois é, a gente conversando agora aqui, a gente vai começando a ver que o mundo é pequeno de fato, né? O mundo é pequeno mesmo, né, Fábio? Olha só, tocou muitas vezes lá em Vacaria, na sua terra, estimado. Essa Ô, Baby, prepara umas perguntinhas depois para fazer pro doutor Fábio aí, né, que eu sei que você... O Baby é de Poço Redondo, eu sempre digo Poço Redondo. Fica no coração do estado de Santa Catarina. Se é coração, estamos com o médico do coração. E nada melhor do que fazer algumas perguntas sobre alguma coisa de curiosidade do coração. Eu tenho uma que depois eu vou perguntar, né? Se é aquele coração, assim... Eu fui muito da noite, doutor Fábio. Vou deixar essa pergunta para depois. Fui muito da noite. Gostei muito dos Cuba, daquelas coisas da noite, assim. Cuba na mesa 14, música boemia para cá e bolero para lá, aquela coisa. E o meu coração se apaixonava muito fácil. Mas eu tomava 3, 4 cubos e desapaixonava. Isso causa algum problema no coração? Vai responder depois. Que agora eu tenho que agradecer aqui a Apremave, 30 anos, 30 causas. Baby, recebi, lembra que nós fizemos um programa aqui com a Miriam Prokhorov, a presidente da Apremave? Agora eu recebi esse livro maravilhoso, Dr. Fábio. Isso aqui é de uma relíquia de imagens e de conteúdo desses 30 anos e 30 causas. Desse meio ambiente, desse verde vale maravilhoso e espetacular. Olha aqui que imagens, doutor Fábio. Eu estou pegando uma só aqui dentro, olha só. Que espetáculo. Não, olha como as coisas são ricas e belas, principalmente quando a gente ajuda a cuidar, né? Se o bicho homem ajudar a cuidar desse meio ambiente, nós vamos ter muito mais qualidade de vida, né? Eu queria agradecer muito aqui a toda a direção da Apremave, em nome da Miriam, do Vigo, lá as pessoas, o irmão do Vigo, aquele pessoal fantástico lá, que lá fizeram o lançamento do livro agora, na última semana, na Fundação Cultural, e passei lá rapidamente, não pude ver a abertura porque eu tinha compromisso. Bom, estimado, o Léo achou alguma coisinha aí do Dr. Fábio? Achou? Estimado, vamos ver se tem alguma coisinha do Dr. Fábio que teve aqui algumas vezes aí, não sei o que acharam lá, vamos ver. Com certeza, né, Fábio? Hoje, Dr. Fábio, a gente se depara hoje, a medicina em Rio do Sul, ela teve uma evolução muito grande desde a vinda do Hospital Regional, né? Há 13 anos atrás, vamos dizer assim. Hoje é uma referência. E muitos profissionais novos acabaram chegando em Rio do Sul, né? Muitas especialidades diferentes. A coisa cresceu muito, né? O Alto Vale é uma região que tem 300 mil habitantes. E o nosso hospital regional hoje, os consultórios dos profissionais médicos, não atendem só o Alto Vale, atende o Planalto Serrano, atende o Médio Vale, o Baixo Vale. Enfim, essa região de Itajaí para cá, até lá, praticamente cai muita coisa em Rio do Sul, né? Como também cai muita coisa também em Blumenau. Evidentemente também é um centro muito grande, muito maior que Rio do Sul, mas nós temos aqui uma referência muito grande que é o nosso hospital regional. E você é dessa safra jovem que veio para cá. 6 anos em Rio do Sul. Eu queria que você contasse um pouquinho por que dessa vinda, né, de ter caído aqui em Rio do Sul, que para nós foi uma honra muito grande. Eu tenho certeza que já quem lhe conhece, quem é seu paciente, com certeza sabe daquilo que eu estou querendo dizer. Essa juventude com vontade de vencer na vida, de mostrar o trabalho profissional, a competência, esse preparo todo, que o médico leva muitos anos para chegar no estágio que vocês estão aí com uma idade bastante jovem, mas com uma experiência já bastante grande, né? Eu tenho a oportunidade de poder dizer que realmente a medicina nos últimos anos, ela sofreu um avanço tão estrondoso que hoje em dia não se permite mais que se façam testes, né, com pacientes sem que aquela droga já tenha sido
praticamente aprovada por uma série de órgãos e coisas. Então, de pesquisas. Então, e tal, a né? bioética hoje impera em toda essa situação e com isso se cresceu muito também. Né? Porque hoje a gente tem no mercado o que a gente utiliza como medicamento e coisas tecnológicas, todos esses avanços vieram através de pesquisas. E essas pesquisas favorecem cada vez mais a nossa saúde, né? Em função de que hoje a gente só utiliza o que realmente tem comprovação científica. É o que a gente chama hoje de medicina baseada em evidência. Quer dizer, você não tem mais permissão de fazer determinadas solicitações, seja de exames ou até mesmo de prescrição de alguns medicamentos que não cabem mais dentro da situação. Por isso, a medicina está evoluindo tanto. Né? Então, muitas vezes as informações que se tinha do passado já caíram por terra e a gente precisa estar atualizado com tudo isso. Para isso, a gente tem que sair, tem que se especializar, cada vez mais buscar o conhecimento, porque o que vale hoje, amanhã já não está mais escrito, então a gente precisa estar sempre alinhado com esse conhecimento. Né? E com isso a gente procura fazer as atualizações de forma permanente, porque hoje não se tem mais dentro da área médica espaço para quem não se atualiza permanente. Olha só, e eu falava ali, você está aqui há 6 anos, então faz 10 anos. 10 anos. Você está 16 anos no Rio do Sul, estimado. Perfeitamente. E parece que você não mudou nada. Impressionante. Que bom, né? Que bom, né? Pelo menos a gente tem a possibilidade de envelhecer bem. Mas, enfim, e de fato, isso tudo que foi dito ainda é verdadeiro. A única coisa que me preocupa um pouco hoje, com um pouquinho mais de experiência, é que às vezes o médico começou com toda essa tecnologia, o médico começou a esquecer um pouquinho do paciente e começou a tratar exames, sabe? O que você quer dizer esquecer do paciente e tratar exames? Porque assim... Eu estou indo muito em cima dos exames. Na verdade, não é isso. Nós precisamos dos exames, claro que precisa, obviamente, mas assim, Neri, a gente precisa saber que atrás daquela situação da doença que está sendo nos imposta, nós temos uma pessoa que tem sentimentos, que tem necessidades, que precisa realmente ser escutada por alguém, que tem todas as suas dificuldades de dia a dia, financeiras, emocionais, relacionadas com toda a situação familiar, de trabalho, de estresse. E por isso o médico, hoje, ele precisa ter isso. Às vezes a gente tem uma necessidade de dar para essa pessoa que está na nossa frente algo a mais. Então você precisa ter o conhecimento, mas você precisa ter o fator humano acima de tudo. A medicina, ela não pode ser uma coisa essencialmente técnica. E eu acho que isso é um diferencial que eu costumo ter com meus pacientes. Às vezes eu demoro um pouquinho mais na minha consulta, mas por quê? Eu preciso muitas vezes ter esse feeling de escutar o paciente, de saber feeling, a né? Tem que ter o feeling para pegar do paciente, porque ele precisa desse carinho, né? Exatamente. Ele precisa dessa confiança também, né? Exatamente. Então, assim, isso é a relação médico-paciente. Né? Quando você estabelece essa condição de empatia e que você passa a confiar, que você vê que aquilo que a pessoa, que você está escutando o que ela tem para te dizer e você está dando o retorno do teu conhecimento e colocando em pauta e levando a ela essa atitude de carinho também, além do medicamento, além do exame que é necessário. Estimado, mas foi muito bom te dar umas piadinhas aí. O Léo, obrigado, o nosso estimado aí, o Léo Pizza, está 19 anos aqui no programa junto também. Só faltava ele não achar lá num cantinho um trechinho do estimado, né? Achou lá, 10 anos atrás, que maravilha, olha só, que espetáculo. Na época do orelhão ainda, com as coisas loucas do programa, né? Ô, estimado, as mulheres estão relativamente protegidas das doenças do coração até a menopausa, que você falava antes da menopausa aí? Neri, então assim, hoje nós temos uma grande situação. As mulheres, de fato, eu acho que pela sapiência mesmo de Deus, até que elas tenham a menopausa, ou seja, que elas tenham uma idade de procriação ainda, que elas tenham capacidade fértil, elas têm menos problemas cardiovasculares do que os homens. Então, eu quero crer que existe também um dedo divino nisso. Por quê? A partir do momento em que a mulher tem a menopausa e ela não tem mais os efeitos dos hormônios lhe protegendo,
mesmo que a gente dê hormônios para essa mulher, que são os hormônios que acabam faltando em função da menopausa, ela não tem ganho mais cardiovascular. Muito pelo contrário, a partir do momento que a mulher tem a menopausa, as doenças cardiovasculares aumentam em relação às dos homens. E o grande problema dessa situação na mulher, basicamente ao longo dessa vida, até a chegada da menopausa, normalmente a mulher vem acarretando com alguns outros agravos de saúde, né? Osteoporose e tal, tem outros problemas relacionados à parte própria ginecológica. Enfim, o câncer de mama hoje que é tão corriqueiro, né? Enfim, então existem várias outras coisas que vêm acarretando. Quando ela chega na menopausa, ela iguala o risco ao do homem, porém, com essa carga que ela já vem de outras coisas, ela aumenta o risco em relação ao homem que teria nessa situação. E o homem que é tão indisciplinado, né? Vamos ser sinceros, que a maioria dos homens quer. Ou é cigarro, ou é em demasia cigarro, em demasia bebida, em demasia gordura, aquela picanha gorda, aquela costela gorda, a noitada, aquela coisa, a mistura daquela bebida toda e outras coisas a mais que vem por aí. O homem é tão indisciplinado e a mulher ainda agrega um fator de risco maior, estimado. O grande problema, Neri, é que a partir do momento que a mulher também começou a sair de casa para trabalhar, ela começou a adquirir esses mesmos hábitos masculinos. A mulher também começou a beber, a mulher também começou a fumar, a mulher também passou a ser sedentária em função do trabalho e depois tem que chegar em casa e algumas vezes também vai nas baladas. Isso. Claro. Então, isso agregou risco à mulher, né? Então, assim, essa situação precisa ser muito bem entendida. As mulheres, de fato, elas têm durante esse período, antes da menopausa, menos risco cardiovascular do que os homens. Porém, isso tá mudando. E o que a gente tem visto cada vez mais, e é o que está descrito em toda a literatura e todos os trabalhos científicos, é que o que acontece? A mulher, quando tem doença cardiovascular, sai de baixo. Porque realmente ela vem com tudo. Vem com muita força. Com muita força. Tem que ter cuidado. Exatamente. Se nós pareássemos isso com um homem nas mesmas condições, a condição de doença da mulher seria pior que a do homem. Deus. Olha, para mim é uma informação até surpreendente. Baby, tem alguma pergunta aí, Baby? Aproveitar nessa atual conjuntura que nós vivemos assim, né, com essa tecnologia tão avançada que nos traz à tona na palma da mão. Existe, por acaso, algum aplicativo de celular que possa medir colesterol, algo parecido? Acho que é meio vaga a minha pergunta, mas, digamos assim, por batimento cardíaco, porque hoje em dia aplicativos estão aí para tudo, né? E para isso existe, assim, acusando no aplicativo, daí sim procurar um médico fazer um exame mais detalhado? Olha, Baby, vou responder a tua pergunta realmente assim, o que a gente tem visto? Todas essas grandes empresas, o Google está investindo maciçamente na parte tecnológica de saúde. Em alguns anos, se supõe que você bata uma foto de um celular de uma lesão de pele, alguma coisa, e ele consiga determinar muito melhor do que um ser humano se essa lesão é cancerígena ou tem um potencial cancerígeno ou se já é um câncer de fato. E nós vamos ter também na área da cardiologia, já existem inúmeros aplicativos que estão em desenvolvimento. Alguns mais comuns que a gente vê hoje ainda, que faz a medição do batimento cardíaco, não é ainda uma coisa ainda bem especializada. Mas no futuro, eu acredito que realmente isso vai ter com muita facilidade. A tecnologia ela avança muito. Ela é muito rápido, então assim, não tem como a medicina não estar embutida nisso. E essas grandes empresas, a Apple, o Google, eles estão investindo maciçamente nessa situação atualmente. Que sabe? bom, né, Baby? Que ótimo isso, né? Mais alguma coisa, estimado? Não, era essa dúvida mesmo. Estimado, eu fiz aquela pergunta para mim, vamos falar aqui das fortes emoções, se pode vir sim junto e afetar o coração. Nós temos até umas imagens aí que você mandou pra gente, né? Isso. Então, assim, hoje a gente sabe que o estresse e as fortes emoções, né, a gente assistia sempre nos filmes a pessoa, né, colocando a mão no peito quando tinha assim uma emoção forte. Tá lá na tela, ó. Isso. Essa imagem foi feita pelos os japoneses, eles têm uma armadilha de caçar polvo. E essa armadilha se chama takotsubo, que é uma palavra em japonês
que é uma espécie de um recipiente onde o polvo entra dentro e eles conseguem capturar daí o polvo. Eles colocam uma comida dentro desse saco. É um atrativo. É um atrativo, o polvo entra dentro e eles fecham isso ali. E nós temos hoje a chamada Broken Heart Syndrome, ou Síndrome do Coração Partido, que foi descrita por um japonês na década de 90, foi em 1990 que ele apresentou esse trabalho para a humanidade, onde ele relatou alguns casos de pessoas que tinham sofrido uma emoção muito forte, né, uma perda de um filho ou de um ente querido, do esposo, e essa pessoa acaba ficando com o coração idêntico àquela situação que a gente viu ali. Então o coração ele tem normalmente um formato triangular, né? Que seria aquele recipiente ali. Isso, então a gente tem uma outra imagem, a outra imagem essa ali, imagem aqui, que olha, está lá na tela. Tá lá. Então a imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela mostra um coração com um formato triangular. E no caso dessa síndrome do coração partido, a gente vê no lado direito da tela exatamente aquele formato do recipiente que a gente viu ali, né? Com o polvo. Então o coração se dilata, né, normalmente na ponta do coração, e ele perde inicialmente a sua capacidade de bombeamento e que, graças a Deus, essa síndrome ela não está relacionada de fato com o entupimento nas coronárias, mas a pessoa chega na emergência como se fosse realmente um infarto e acaba sendo tratada como um infarto, e quando a gente faz o cateterismo a gente vê que não tem nenhum tipo de obstrução nas coronárias, e isso é uma coisa que recentemente a gente teve um caso aqui em Rio do Sul. Uma senhora que perdeu um neto num acidente de trânsito. E ela veio para o hospital como se tivesse infartado, e a gente tem essas imagens disso ali, documentados. Recente isso. Recentemente. Olha só. Então, estimado, e o colesterol bom? Alto não é garantia de ser saudável, estimado? É verdade, Neri, isso não é garantia, né? A gente sabe que o colesterol bom, ele é um fator de risco a menos, então é como se ele subtraísse um fator de risco a menos. De qualquer maneira, os outros fatores de risco não nos dão a garantia de que só o colesterol bom possa prevenir as doenças cardiovasculares, né? Então, para isso a gente precisa ter o quê? Hábitos de vida saudável, fazer o certo, o correto, antes que a gente precise. Porque né? temos o colesterol bom e o colesterol ruim. Exato. E esse colesterol mete tanto medo nas pessoas. Porque na verdade assim, existem inúmeros trabalhos científicos mostrando que já nos Estados Unidos, desde a década de 70, as pessoas que inicialmente eram workaholics também, quando começou-se com bolsas, essas coisas todas, essas pessoas trabalhavam sem parar. Então, claro, se alimentavam mal, começavam a comer, e essa situação que nós temos hoje do fast food, né, provém muito dessa cultura, né, que se tinha que comer rápido para voltar a trabalhar, então se comia qualquer coisa na rua, e aí se criou a cultura do sanduíche, se criou a cultura das frituras, disso tudo que nós estamos vendo hoje, sanduíches, batata frita, salgadinhos que eram fritos, enfim, isso tudo levou a um aumento muito grande de colesterol nesse pessoal. E esse pessoal começou a morrer mais. Então, nessa investigação se denotou que realmente o colesterol tinha uma implicação nisso, né? E através desses estudos ficou demonstrado que o colesterol passou a se tornar um fator de risco e que precisa ser combatido, né? Assim como a pressão alta, assim como o diabetes. Por assim isso que precisa fazer os exames periódicos. Por o médico vai isso solicitar exame disso, de sangue, daquilo, e vai checar os exames. Isso. Então, como a gente disse, existem fatores que são imutáveis, que é a tua carga genética, a tua idade, o teu sexo, e existem fatores que são mutáveis, que a gente pode mudar. Pegar um gancho nesse genético aí para nós encerrar esse bloco bem rapidinho, porque nós já estamos indo para o terceiro bloco, e depois do baby, claro. Esse fator genético, as doenças do coração, tem muito a ver com o fator genético, estimado? Sim. Então, é muito mais favorável que pessoas que tenham parentes de primeiro grau, que tiveram doença cardiovascular numa idade, para homens abaixo de 55 anos e para mulher abaixo de 50 anos, isso é extremamente desfavorável. Quer dizer, você tem uma carga genética, então você tem que saber lidar com os fatores de risco que você pode agregar em cima dessa carga. Ou seja, quanto menos fatores genéticos você agregar, aliás, quanto menos fatores de risco você agregar nessa carga genética,
menos doença cardiovascular você vai ter. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo e voltamos para o último bloco do programa. Estamos aqui conversando com o Dr. Fábio Reck da Costa, médico cardiologista, para falar das doenças do coração, né? Que tanto preocupa a gente, mas se nós nos prevenirmos, poderemos ter menos problemas. Baby, é contigo, estimado. Não sei se estou certo ou estou errado, mas faço tudo que eu digo e digo tudo que eu faço. Nesse mundo eu sou eu, você é você. Faço tudo o que quiser porque eu também vou fazer. Não sei mais o que faço, eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço.